Olá, olá, tudo bom? Hoje eu vou tentar fazer um papo rápido, especificamente para aquelas pessoas que têm a máquina de tricô, mas não têm a frontura. Na realidade, é um grande número de pessoas que têm apenas a máquina. E essas pessoas, claro, elas seguem as instruções de tecer barra falsa, inventam bainhas e a apresentação do trabalho delas, talvez exatamente por não terem a frontura, não é tão comercial, não é tão simples de ser negociada com um preço bom, numa faixa de bom gosto, porque fica duplos os punhos, as bainhas, então é um pouco problemático. Eu tenho algumas sugestões para valorizar isso, e é isso que eu quero dar agora nesse vídeo. O punho liso é uma coisa que nos permite exercer uma criatividade que pode valorizar muito uma roupa que você teça completamente lisa, de uma cor só. Se você aproveitar o fato de não ter frontura para fazer desses punhos o ponto de enfeite da sua roupa. Punhos, bainhas, tudo que seja, digamos assim, de acabamento. Por exemplo, aqui eu fiz um punho que pode ser de manga, de uma blusa, o tamanho, daí você decide. Observe, ele é feito de trancinhas de 2 agulhas. Então você tem um ponto de enfeite e toda a blusa pode ser tecida lisa. Certo? Esta é uma ideia que valoriza muito o fato de você não ter frontura, e dá um destaque, entende? Aqui uma outra situação. Rendado. Ó, aqui enrola porque eu fiz só uma amostra para você ver, tá? Por que não rendado? Você pode... Esse rendado aqui eu não fiz com cartela, fiz um rendado manualmente feito. Você pode inventar aqui o rendado que você quiser. Ele vai dar um toque especial, fora que você pode aqui depois, na manga, por exemplo, você tem o punho assim, certo? Você tece um tanto liso e faz mais um trabalhadinho do mesmo rendado. Faz na blusa também, pronto, você não precisa de mais nada. Aqui eu tenho uma outra sugestão de punho, veja você, trança de 3 pontos, e naturalmente aqui uma agulha vazia sempre. Então nós temos um efeito que é bonito, interessante e valoriza o trabalho. Certo? Então, treine, pesquise, veja como fazer. E tenho, finalmente, uma outra ideia que eu acho muito interessante. Você pode fazer os punhos listrados, por exemplo, da blusa, das mangas e até o decote, né, no pescoço. E pode aproveitar o fato de que eles são duplos para tecê-los em jacquard. Veja este daqui. A blusa cinza escuro, tá? Lisa. E você pode fazer os punhos, veja, eles são duplos, você não tem fios aqui no avesso, porque ele está aqui por dentro, não atrapalha no vestir a roupa. O vermelho quebra, traz um pouco de alegria, né, para o jacquard. E olha que fica bonito, você aproveita o jacquard e não tem aquele inconveniente do fio solto no avesso. Então, pense nas suas cartelas, você tem que calcular a altura para o desenho, né, ficar certinho. Aqui era um desenho de barrado, que eu achei muito pertinente. O preto com o cinza, ele traz um tom meio que de sobriedade, né? Então, para não ficar escuro demais, eu usei um cinza em tom mais claro.
E o vermelho é para dar destaque, né? O vermelho que não é um vermelho gritante, ele é um vermelho escuro, tá? Então, eu achei que ficou bem interessante, né? Aqui eu estou fazendo uma tira de acabamento para um decote sem utilizar a frontura. Muita gente usa essa técnica já sabe usar, mas muita gente não tem nem ideia. Então, assim, eu comecei com laçadas manuais, feitas bem frouxas, eu não deixei que o tensor amarrasse o fio, eu deixei bem solta, porque isto daqui depois vai ter que circundar o decote e não pode apertar. Então, eu fiz sem frontura, eu fiz aqui 6 carreiras em ponto meia, tá? Uma carreira em cinza escuro. Por quê? Porque eu precisava criar aqui uma marcação a partir da qual eu iria remalhar aqui um ponto sim, um ponto não, um ponto sim, um ponto não. Então, para não se perder na marcação, e como esta parte vai ficar no avesso depois, eu decidi fazer esta marcação. Então, aqui está, ó, eu teci liso assim, ponto meia, e aqui eu já remalhei. Cada tirinha dessa, pode observar aqui, ó, essa agulha, o ponto foi remalhado de alto a baixo, ó. É uma sim, uma não, que equivale à barra 1 por 1 feita com frontura. É demorado? Sim, é demorado. Agora, vamos dizer assim, nos punhos, eu sou contra fazer essa barra remalhada, exceto se você fizer 3 agulhas na máquina, uma remalha, 3 fica ponto meia, a outra remalha. Porque se for fazer sempre como eu estou fazendo aqui, um sim, um não, é muito demorado. Então, quase não compensa. Aí eu recomendo, compre a frontura. Porque a frontura, ela se paga no tempo. Não no tempo, daqui 1 ano, 2 anos, não. Ela se paga na rapidez com que você tece as coisas que você precisa que sejam caneladas. Um exemplo é o acabamento de um decote. Ele precisa ser canelado porque feito como, no caso, como aqui, ele vai ficar, ele não tem elasticidade, ele fica durinho, ele fica alto, ele não encosta no corpo como a barra canelada encosta. Então, se você não se incomoda com isso, ótimo. Mas se você gostaria que fosse, que assentasse bem, que ficasse bem, então a dica é fazer uma parte, pelo menos, da barra encanelado. Eu aqui vou terminar de remalhar e depois eu vou tecer 4 carreiras em ponto meia. E então vou retirar da máquina em carreiras de sobra para depois costurar no decote, entendeu? Então, quando dobrado, essa parte aqui ela vai fechar, vai deixar o canelado 1 por 1, como se tivesse sido feito na frontura. A maioria das tricoteiras que não tem frontura já sabe como fazer isso. Eu aqui me guio pela malha, pela carreira aqui marcada, ó, essa foi feita, esse ponto não, o próximo eu vou fazer. Então, eu já enfio o meu remalhador no meio do ponto cinza escuro, e aqui em cima eu vou soltar o ponto dessa agulha. Eu aperto assim, ó, você desmancha ele até embaixo. E aqui agora eu vou remalhar. As alunas tricocursos aprendem isso. A gente tem um vídeo detalhado sobre o uso do remalhador, né? Então, aqui, ó, você vai fazer o serviço da frontura, como se você fosse aqui guiando uma agulha da máquina, ó. Da frontura, aliás, desculpe. Tá vendo? Então, você vai remalhar um ponto até em cima. Aqui, no caso, são 22 carreiras que eu teci
para remalhar, né? Como eu tô fazendo aqui agora, ó. Tá vendo? Então, o fato da sua máquina não ter frontura não é motivo para você não fazer roupas ótimas. Evite ao máximo usar aquela barra falsa que ela dá uma sensação de, como eu vou te dizer, a pessoa pensa, puxa, por que que isso aqui é bambo assim, é solto? Porque a malha falsa, ela é meio solta, né? Com aqueles fiozinhos de agulha vazia e tudo. Então, evite isso. Hoje, as pessoas já querem uma coisa de mais bom gosto. Faça coisas que você pode valorizar o fato de que a sua barra, a sua bainha, não utiliza frontura, com detalhes feitos com graça e que embelezam a roupa. Essa é a minha dica. Se você não tem frontura, aproveite a desvantagem, tornando isso uma vantagem para você vender legal as suas roupas. Aí você está aqui remalhando gostosamente e acontece de cair o ponto. Nossa, tem gente que fica brigando com o ponto. Não precisa. Você vai um pouquinho mais abaixo, 1, 2, 3, enfia o remalhador, que aí você segura e solta esses de cima. Pronto, você vai remalhar de novo aqui, tranquila. Não precisa ficar brigando com o ponto. Às vezes, você pode ter a impressão que eu enfio o remalhador e puxo, pegando o fio de cima para fazer novo ponto. Nem sempre é assim. Quando o espaço entre esses fiozinhos aqui for pequeno, eu giro o remalhador um pouquinho para o lado, para que a lingueta não tranque aqui, não, ela não engate assim, ó, quer ver? Às vezes ela engata no fio e dá uma zebra. Então, eu giro, vou soltar dali, ó, eu giro para o lado, aí eu pego o ponto e venho, tá? Ó, enfio de lado, venho, de lado e venho. Dependendo da situação, para não engatar a lingueta no fio, é assim que eu faço. Beleza? Então, não se apoquente se caiu, ou se trancar, se der alguma zebra, você solta o remalhador, vai uns 2, 3 pontinhos para baixo, enfia ele num ponto bonitinho que você já fez, e pronto, desmancha os que saíram errados ali e refaz toda a fileira. O que não pode é ter defeito. Eu sempre digo, a primeira coisa que uma cliente vê é o defeito. Por quê? Porque o defeito salta aos olhos. Não tem como não ver, certo? Beleza? Vou acabar aqui para você ver como que fica. Olha, eu quero dar em detalhes para você, bem de pertinho, tá? Como ficou. A cartela é esta aqui, tá? Esta cartela aqui, ela, para as alunas tricocursos, ela está no baú de cartelas, ela está no site de apoio avançado, tá? Mas é uma cartela de revista, alguma coisa assim. É uma cartela fácil até, eu penso, que de encontrar. Mas qualquer outra que seja de barrado. Barrado é quando o desenho é assim. Ele se repete um do lado do outro, como aqui, ó. Ele é uma barra só. Então, ele é muito bom para esse tipo de coisa, tá? Outro detalhe. Aqui o rendado. Florzinha de 4 furos, e aqui, entre as fileiras de florzinha, uma lisa, que você faz ao intervalo que você quiser. Esta eu fiz sempre na hora dos 2 furos, um ao lado do outro. Você tá vendo?
Aqui eu fiz 2 agulhas, seguem normalmente, as próximas 4 fazem parte do trançado, você tá vendo, ó, 2 são uma fileira lisa de 2 pontos, aqui o trançado é de 4 pontos, 2 e 2 de cada parte da trança, depois de novo 2 agulhas sem trançar, então esse aqui é um trançado razoavelmente simples de ser feito. A cada 6 carreiras eu fiz o trançado, tá? Este daqui, 3 agulhas em cada parte da trança, então são 6 agulhas, uma fora de trabalho, 4 lisas. Uma fora de trabalho, outra trança de 6 pontos. Uma fora de trabalho, 4 pontos normais lisos. Então, veja que dá esse efeito. Esses 4 pontos, eles lisos, eles destacam a trança grande. É como aqui eu fiz 2 pontos lisos, porque a trança é mais estreita. Então, aqui, que a trança é mais larga, então eu fiz 4 pontos para deixar ela em destaque, chamar mais ainda a atenção. Beleza? Pronto, remalhei, teci 5 carreiras para ter o carrinho à minha esquerda, porque eu sou destra, então vou costurar. Eu preciso do fio para costurar daqui para lá depois. Então, eu vou retirar o fio. Três vezes e mais um pouco para o arremate, como eu já ensinei em outro vídeo, né? E agora vamos retirar daqui em carreiras de sobra. Vou usar o fio branco para dar destaque nesse cinza claro aqui. Sabe usar o fio de sobra sem precisar do tensor? Ó, engatou, solta, deixa ele puxar sozinho, puxa para cima, deixa tecer sozinho, sem segurar. Aí aqui você vai trazendo o carrinho e puxando o fio para cima aqui, ó. Engatou, solta, desce. Tá? É assim que a gente faz, para não ter que estar enfiando o fio no tensor a toda hora. Pronto. Aqui está o nosso acabamento. Canelado, ó, bonitinho. Acho que estava fora do seu foco, ó. Canelado. Aqui vai ser costurado na blusa. Isto daqui vai ser dobrado para o avesso e vai ficar assim, ó. Ninguém dirá que isso aqui não foi feito com frontura, tá? Veja você, ó. Dobradinho, vai ficar assim, igualzinho ao feito com frontura. Aliás, eu tenho uma dica. Essas 5 carreiras em ponto meia que eu fiz aqui é uma questão de gosto pessoal, tá? Se você quiser, aqui você já pode tirar em malha 1 por 1 mesmo. Tirar da máquina, tecer ponto meia, tirar da máquina e costurar no decote. Então, ele vai ficar com o acabamento direto aqui na blusa, ó. Se tirar essas 5 carreiras, ele vai ficar assim direto. Como se faz também quando a gente tem frontura. Então, é gosto pessoal. Dá para deixar 5 carreiras ou não. Você já poderia usar o branco direto aqui, depois de terminar de remalhar. É outra possibilidade. Só que nesse caso, 22 carreiras é pouco. Você teria que tecer mais umas 6 ou 5 que fosse,
para que a tira fique num tamanho bom, porque a metade disso aqui praticamente é pouco. Ela não vai dar muita elasticidade, ela tem que ter um mínimo para ela dar aquela elasticidade aqui na borda, Deixa eu explicar para você. Aqui eu vou costurar assim. Você tá vendo como aqui ela dá uma fechada, porque ela tem altura. Se fizer poucas carreiras, ela não vai ter altura para dar essa fechada ao redor do pescoço. Entendeu? Isso é muito importante. Aí você teria que remalhar mais 6 carreiras, né? Tecer mais 6 e remalhar elas até o fim, para você ter altura para continuar tendo esse encolhimento aqui, essa elasticidade. Entendeu? Abração.